Olá, pessoal. Amizade não é luxo, é necessidade emocional. Hoje o tema é sobre amizade, porque dividir a dor não faz com que ela doa menos, mas deixa a vida mais leve. Amizade é um lugar de apoio, presença e cuidado. Muitas vezes é ela que nos ajuda a seguir em frente. E é sobre isso que vamos conversar hoje, em um clima de encontro com amigas. Para essa conversa eu convidei a Karine, a Fernanda e a Natasha, porque falar de amizade sem ser real não faz sentido. E elas são amigas que eu conheci na escola que o meu filho entrou, né? E são pessoas que agregaram muito na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar, meninas. Me falem um pouquinho, quando vocês pensam em amizade, o que vem no coração de vocês? O quanto a amizade fortalece o emocional de vocês, o quanto deixa a vida mais leve, né? Histórias de amizade. O que lembra quando fala a palavra amizade? Quer que eu comece? Viu, Sil, primeiramente eu quero agradecer o convite, tá? Eu me senti muito lisonjeada em falar de um assunto tão gostoso, tão leve, que para mim é um assunto leve, né? Nem para todo mundo às vezes é. E de estar com as minhas amigas aqui é muito gostoso mesmo, tá? Nós, uma terça-feira, tomando vinho, sim. Tava muito mais. Nossa, lembrando a amizade. E para mim, amizade tem muito a ver com afeto, com energia, né? Você estar bem com essas pessoas, você ser você mesma com essas pessoas, né? Se sentir à vontade, sem criar nenhum personagem, né? Porque isso não dura muito tempo, né? A gente querer fazer uma coisa para querer agradar outras pessoas. Então, se é minha amiga é porque gosta de mim realmente como eu sou. E eu me conecto muito com as minhas amigas e são essenciais na minha vida, com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente não pode ser nós mesmas numa amizade, não conseguir falar e demonstrar quem nós somos, não é uma amizade que deveria permanecer na nossa vida, né? Fê, você tem alguma história? O que a amizade traz para você? Para tua saúde mental, para tua saúde emocional? Bom, eu acho que as amizades são realmente um presente de Deus nas nossas vidas. Eu acho que ele é tão perfeito, que ele sabe quando colocar as pessoas no nosso caminho e, de certa forma, quando tira algumas pessoas do nosso caminho. Então, eu tenho uma história, assim, que é algo que preenche muito meu coração, de quando eu descobri que eu estava grávida, que eu engravidei quando eu tinha 17 anos, né? Vocês sabem. E eu tinha recém voltado de Curitiba, eu já estava grávida. E alguma coisa dentro de mim dizia que eu ia ser mãe. Então eu já estava assim preparada psicologicamente para isso. Eu só precisava de uma certeza. E um dia eu convidei uma amiga minha, que era mais nova até do que eu, para que a gente rodasse a cidade atrás de um teste de gravidez. Eu não podia jamais comprar no centro, né? Porque, meu Deus, uma criança comprando um teste de gravidez. Então, a gente rodou a cidade, né, que a gente achou uma farmácia bem isolada, compramos. E quando eu fiz esse teste, a reação que ela teve foi de tristeza. Ela ficou desesperada. Eu acho que naquele momento passou, assim, na cabeça dela um filme. O que a Fernanda vai fazer agora? O que vai ser da vida dela daqui pra frente? Super jovem. Jovem, com a vida toda. Nós éramos amigas, a gente fazia festa, a gente, né? Sim. Então, eu lembro que eu peguei nas mãos dela, assim, olhei pra ela e disse: eu tô grávida, então eu vou cuidar dessa criança. E eu preciso da tua ajuda. Então, era pra ela ser o meu porto seguro naquele momento, né? E eu fui o porto seguro dela, né? Então, essa história, pra mim, eu lembrei dela esses dias e foi algo, assim, que me mostrou realmente que a gente nunca tem que esperar de um amigo alguma coisa, né? Mas que o amigo de verdade, do outro lado,
ele pode ser aquilo que talvez você está esperando, mas você estender a mão e dar para ele aquilo que às vezes ele precisa, mas não verbaliza, né? Que naquele momento que ela estava precisando do meu apoio, né? Então, eu acho que isso realmente não tem outra explicação que não seja o amor de Deus com a gente, mandando anjos. São os pessoas omissas. Ai, que lindo! Sabe que eu lembrei de uma história, você falando, quando eu engravidei, mas não foi na adolescência. Não foi com toda essa maturidade. Não foi nem na adolescência, nem com toda essa maturidade. Foi em 100 anos. E eu não tinha a intenção, no primeiro momento, de ser mãe. E aquilo me assustou muito. E quem foi junto comigo para pegar o teste foi uma amiga. Outra amiga, por coincidência, engravidou na mesma época. E foi um suporte. Eu não queria tirar fotos. Ela tirou fotos. A gente fez o ensaio de gestante juntas. Então, até hoje, as crianças têm 11 dias de diferença, uma dá suporte para outra, né? Então, a gente viaja juntas, porque entende, né? A birra que a criança tá fazendo, aquele comportamento, né? Que a criança não sabe expressar as emoções, ela entende, eu entendo. A outra amiga que foi junto buscar o teste comigo também me deu um suporte. Ela não é mãe, mas me deu um suporte gigantesco. Então, o quanto as amizades fazem bem. Natasha, e você? Fala um pouquinho de amigos, amizades. Então, Sil, primeiro, né, fazer das palavras da Cá também, né, tô me sentindo muito lisonjeada de estar aqui, né, ainda mais com amigas tão especiais, e eu acredito que a amizade, ela remete muito a isso, que nem foi falado, sobre essa questão da leveza, que para realmente você se sentir à vontade e ser você mesma, tem que ser algo leve. E dentro, né, das amizades, muitas coisas como assim, dentro da nossa amizade, foi uma amizade que a maternidade nos trouxe. E o quanto a gente, né, pode compartilhar isso de uma forma leve também, por umas podermos compreender as outras também e estarmos dividindo isso, né? Então, eu acredito que dentro da amizade, assim, essa principal, assim, que eu levo essa parte da leveza mesmo, de você conseguir expressar nos dias que você tá bem, nos dias que você também não está bem, alguns problemas que às vezes você não vai abrir para algumas pessoas, que você não tem essa confiança, que você sabe que não vai poder contar, porque eu sou muito, né, eu acredito muito no que, assim, eu só vou falar para alguém quando eu sinto que essa pessoa vai poder agregar algo para mim, que essa pessoa vai poder, né, me dar um apoio, e é que nem a Fer falou, às vezes, né, de ter esse olhar, de ter essa conexão, de sentir isso da pessoa, né, então eu vejo muito na amizade isso, sabe, é uma coisa que para mim é bem, bem forte. Olha que interessante, vocês falando de amizade, dá para ver o brilho no olho, o sorriso. E a neurociência diz que a amizade faz com que seja ativado o nosso hormônio ocitocina. Vou falar um pouquinho mais depois da ocitocina, que é o hormônio de pertencimento, que traz segurança e fortalece vínculos. Até a ocitocina eu lembro que quando eu ganhei o Lucas, que eu estava no hospital, o médico falou, agora você vai produzir ocitocina. E quando eu estava pesquisando para falar sobre amizade, eu falei, olha, é o hormônio do vínculo. Então, que bacana, né? Que é do vínculo, da segurança, que a gente está passando isso para o filho através da amamentação, mas que a amizade também ativa esse hormônio. Eu achei super interessante. E quanto ela também diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, o quanto a amizade faz bem realmente para a nossa saúde emocional, né? Quantas vezes, às vezes uma amiga liga, vamos sair jantar, vamos sair tomar um café, e você pensa, não tô afim, hoje eu quero ficar em casa. Não tô muito legal. Ou às vezes, né, tá num dia mais cansativo, ou tá com algum problema, e não tá com vontade, você só quer ficar lá no teu cantinho. Você pensa, não, mas eu vou sair. E nessa saída você ri, você se diverte, você desabafa, porque amigo também é para ouvir, né? É para rir, é para ouvir, é para apoiar, é para dar esse suporte emocional. E quando você volta para casa, você pensa, ai, que bom que eu fui.
que Eu tô super mais leia, Vinícius. revigorada, né? Revigorada. Eu sou uma pessoa totalmente movida a esses encontros, assim, eu também sou uma que sempre puxa bastante, assim, porque eu tenho essa necessidade. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem o nosso grupinho, a gente enche de figurinha, a gente dá risada, a gente já dá um bom dia animado, isso já te dá um gás, né, para começar um dia, assim. Só que quando a gente se encontra, é uma conexão diferente, né? Assim, você pode não estar num dia bom, a tua bateria social não tá lá, aquela coisa, né? Às vezes você marca, assim, com muita antecedência, chega no dia, né? Mas, assim, quando a gente encontra, a gente é que nem sábado, né, Natália? Gente, eu cheguei com a barriga doendo de tanto que a gente deu risada, assim, sabe? Foi um dia, assim, super leve, super agradável, assim. E eu acho que todo mundo precisa de bons amigos, assim, na vida. E grupos de amigos diferentes também. Acho que essa conexão com várias pessoas, para você não estar sempre, né, nessa bolha, nesse ciclo, assim, acho também bem importante. A gente tem um ciúminho, né, meu? Rola ciúme quando vê a Mas coisa eu com outra acho pessoa. que nem a Sil colocou BFF lá no Stories. Onde que nós estamos nessa história aqui? Essa foto não Eu não fui convidada. Não fui convidada, é ótimo. Porque que nem esse nosso encontro, né? Então, muita gente não sabe que a gente está aqui hoje gravando. Daí eu falo assim, nossa, que legal, como é que foi isso? As coisas acontecem como um encontro. Sai daqui, vai tomar um café. E não é porque você não está ali naquele momento, que você não foi convidada, né? Que você não é especial para nós. É somente, né, o dia a dia mesmo que acontece. Você está com vontade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa conexão das amizades, a gente está sempre aprendendo diariamente, né, com os amigos. Não é só essa questão do afeto, a gente se inspira uma na outra, né? Aprende uma com a outra. Eu acho isso sensacional, assim. Eu admiro todas vocês, assim, com muito carinho mesmo. Por isso que são minhas amigas. E pessoas com vínculos fortes têm menos sintomas de depressão e ansiedade. Eu fico aqui pensando, imagine como seria minha ansiedade. Mas é interessante se você vê o quanto a amizade transforma a nossa vida, né? Mas vocês também já tiveram amizades que sugaram energia? E aí? Não citem nomes. Não, eu vou falar assim por mim. Eu até estava conversando com a Fer aqui no caminho, porque esse teu convite faz a gente refletir sobre o assunto, né? Não é só chegar e dizer, é tudo muito legal, é muito lindo, porque eu já tive períodos de ter pouquíssimos amigos. Inclusive, quando eu morei 12 anos em Curitiba, né? Então, quando você se muda para uma cidade como Curitiba, o pessoal é muito fechado. Você até muda você sai da cidade interior e vai para uma cidade grande, é uma transformação muito grande. Eu amadureci muito, foi o meu primeiro período de amadurecimento, foi essa fase. E eu não tinha muitos amigos, né? E a amizade a gente não força, né? A gente às vezes tem que estar no lugar certo, na hora certa, né? Porque às vezes, como a gente se conecta muito bem, às vezes uma quinta pessoa que não se sente tão à vontade nesse grupo, né? Então, isso é muito natural, cada um tem suas peculiaridades. E quando eu voltei para Caçador, eu pensei, conheço todo mundo, né? Caçador, né? Minha cidade. Minha cidade natal. E eu cheguei, não foi bem como eu achei que seria, sabe? Então, eu conhecia muita gente, mas eu não tinha, assim, mais aquela amiga de ir na minha casa tomar um café, né? E eu passei por essa dificuldade, sabe? Daí quando eu vim pra cá, que eu comecei meu relacionamento com o Keck, né? Uhum. Então, você começa aquela coisa de sair com casais de amigos, né? Do teu namorado, né? Enfim. E às vezes a gente não se conecta tanto, né? Você fica, assim, perdida, sabe? Assim, então, eu levei um tempo, assim, para eu me readaptar, assim, nessa nova rotina. E você se sente mais triste, né? Assim, o teu estado de espírito muda, porque você acha que às vezes é uma coisa muito simples, muito fácil, e nem sempre você se encaixa em todos os lugares, e tá tudo bem, né? Eu acho que é exatamente sobre isso. A gente não pode forçar uma situação,
A coisa acontece muito natural, como aconteceu com nós, né, meninas? A gente começou com nossos filhos, mas hoje a gente já tá num patamar que a gente marca o encontro das mães. Os filhos dos papais. Para A nós. Sil não foi a mais a mãe do Lucas. A Sil é a minha amiga Sil, entende? Então, assim, a nossa amizade amadureceu muito do ano passado para cá, né? A gente já tá numa outra sintonia que nem todo mundo sabe, né? Assim, a gente conversa diariamente, assim, é muito gostoso, assim, é muito leve e aconteceu de uma forma muito natural, né? Mas enrolei e não respondi. Sobre a sua pergunta, daí eu fiquei pensando, né? Nossa, deixa eu voltar no tempo, né? Deixa eu pensar sobre a minha vida, sobre minhas amizades. E eu não tenho nenhum conflito importante que eu tive na minha vida com amizades. Pelo contrário, algumas situações que já aconteceram desagradáveis na minha vida de pessoas que não me conhecem, que nunca foram minha amiga, que me pré-julgaram de alguma forma, ai, né, metida, fresquinha e tal, tipo, o pessoal não me conhece, assim. Então, graças a Deus, o meu curso de amizades ao longo da minha vida foi maravilhoso, foi tudo muito natural e eu nunca tive, assim, nenhuma briga significativa. As pessoas simplesmente seguem cursos diferentes, né? O que é normal, e a gente também, a Karine de 15 anos atrás, não é a Karine de hoje, graças a Deus, sabe? Então eu quero estar sempre evoluindo, sempre me conectando com pessoas diferentes e sendo uma pessoa melhor, sabe? Assim, então eu sou muito, muito grata e muito privilegiada com as amizades que eu tive ao longo da minha vida, graças a Deus. Eu acho que até as amizades que naturalmente vão se distanciando também trouxeram coisas importantes disso, mas sim em outra fase. É a minha fase de adolescência. Mantenho ainda amigos de infância. Eu tenho amigos de infância, de adolescência, da época de faculdade, continuam, são, nossa, minhas amigas para a vida. E muito se fala também que é difícil na vida adulta ter amizades. Eu não senti essa dificuldade. Por exemplo, vocês são as minhas amigas mais recentes, que eu conheci ali quando o Lucas começou a estudar no mesmo colégio que que as meninas, eu sei, que eu sou a única mãe de menino, né? Mas são amizades recentes e importante tanto quanto, porque eu acho que cada fase da vida cada amizade te traz também uma sensação de pertencimento. É muito engraçado, porque na primeira reunião, que eu achei que não ia ter amiga nenhuma, que, né, falei, né, até um pouquinho a mais do que deveria, e eu pensei, nossa, agora acho que vou ter um pouquinho mais de dificuldade porque eu vou ser julgada. E muito pelo contrário, né? A Catherine te falou depois que, nossa, adorou o que eu tinha falado. Quero na minha turma, Não, ainda orientada. essa aqui do Betinho. E se vocês lembrarem, a questão foi sobre a amizade também, me veio isso agora, porque a turma foi dividida e gerou um medo, porque, né, dividiu algumas pessoas de sala, e aí eu venho com essa fala, que não dava sala, mas não o vínculo, né, tanto para as crianças, que elas se adaptam muito mais fácil que a gente, como para nós, quanto adultos, né, e se eu não tivesse entrado, não ia dividir a sala, vocês não iam. Mas outra coisa interessante, desculpa te cortar, que nós duas somos do A e elas são do B. E essa distância não mudou em nada a nossa amizade, não mudou em nada esse vínculo fora da escola, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, eles estão indo para outra turma, ai, não vou mais encontrar, não vou... Nada, a gente só se aproxima mais ainda, né? Cada ano que passa. E eu acho também que essa nossa aproximação é porque a maternidade é uma fase muito nova na vida da gente, né? Assim, por mais que você tenha mais de um filho, é sempre com certeza, são duas gravidezes totalmente diferentes, momentos bem diferentes, né, Fer? Então, assim, a gente tá nessa loucura com criança e aniversário, e tem que estar junto, e automaticamente a gente tá na mesma fase, os mesmos perrengues, e a gente quer trocar essa ideia, né? Ai, meu filho tá fazendo isso em casa e tal.
E, por outro lado, também, o meu filho quer brincar na tua casa, eu quero conhecer a Silvane, né? Eu quero saber onde que meu filho está indo. Eu quero também que, se ele não se comportar, a Silvia me conta. É assim. Então, essa afinidade entre mães eu acho importantíssima, sabe? Assim, na fase que a gente está, porque a gente vai, por muitos anos, acompanhando as fases das crianças, adolescência. Então, a gente entra junto de cabeça nesse mundo que é a maternidade, né? Isso nos transforma, né? A gente é outra pessoa depois que é mãe. Então, e as amizades, os assuntos, as prioridades mudam também, né? Então, mas é muito legal, porque, né, separou e a gente tá aqui. Até disso. Não separou porque vocês são na turma. Turma. Lá. E estudos mostram que essa sensação de pertencimento que a amizade traz é tão importante para o nosso cérebro quanto a alimentação e o sono, para regular as nossas emoções. Então, veja, né, o quanto a amizade traz, mais uma vez, falando leveza para nossa vida. Eu acho que o que a Karine fala sobre as turmas terem dividido e a gente ter escolhido permanecer, porque acho que isso é uma escolha, não é, né? Isso mostra também sobre as amizades de outros tempos, né? Porque aposto que todas aqui têm alguém que, se eu falar assim agora, gente, vocês têm uma pessoa que vocês não conversam faz tempo, que vocês não encontram faz tempo, mas quando vocês pensam nessa pessoa, você sabe que essa pessoa está em tal lugar, que se você precisar dela, você pode ir até ela, que você vai ter um ombro amigo, né? Então, eu acho que é muito isso também. A gente não precisa estar sempre em contato, não precisa se ver sempre, mas sempre quando você lembra dessa pessoa, você sabe que você tem para onde correr. E eu acho que uma amizade, assim, salva. Com certeza. Realmente nos salva. Eu acho que é muito além, assim, de uma simples pessoa. Jesus, até na distância, a gente tá lá com aquele carinho, vendo uma foto, a gente tá mentindo, né, assim, desejando uma coisa boa. Eu posso, às vezes, não mandar essa mensagem, mas essa amiga sabe que eu tô sempre aí pra ela, sabe? Assim, posso ficar um ano sem falar. Tem muitas amigas em Curitiba, né, que eu sempre mantenho muito contato. E às vezes eu fico, quando eu vou num feriado, elas estão na praia, acaba que a gente nunca se encontra, sabe? Mas é uma coisa que não vai sair do meu trajeto. Eu posso falar daqui 10 anos sobre amizade de novo, que tem pessoas que não adianta, elas não saem, né, do nosso... Algumas a gente nem lembra de situações, enfim, mas tem umas que são muito marcantes na vida da gente, que nos salvaram em muitos momentos, né, emocionais, e em momentos especiais que estavam junto, momentos difíceis. É nessa hora que a gente vê quem realmente é amigo da gente, né? E eu acho que até isso, eu passei por uma situação, né? Eu perdi meu pai recentemente, e agora me emociona um pouquinho. Mas o que mais me deixou acolhida foi ver quantas pessoas e amigos estavam lá. E às vezes, teve amigas que não foram, porque não souberam, né? Porque você não lembra, né? De avisar esse tipo de coisa para ninguém. Então, tem pessoas que não souberam, mas depois me mandaram mensagem, né? E eu vi o quanto a amizade, aquilo que a Ká falou, a amizade, a Fer falou, a amizade salva. Né? Amizade salva, porque nesses momentos, e não é esperar que a pessoa fale alguma coisa. Tipo, às vezes a gente se preocupa quando um amigo tá passando por uma situação difícil, aí o que eu vou falar, né? Não precisa falar, não, é só a presença ou abraço, não soube, não pôde ir, mas depois, o acolhimento. Então eu vejo quanto as amizades nos acolhem. Nos momentos felizes, a gente sair, dar risada, mas chorar também. Às vezes, amiga, eu não sei o que te falar nessa situação, mas aqui está. Que não faço a mínima ideia do que falar, o que vai tentar acalmar, o que vai acalmar se sentir amada. Pode falar. Você sabe se o que você falando agora me veio uma lembrança também muito forte com relação a isso, né? Eu perdi um irmão também fazem agora 12 anos. E eu lembro, né, muito assim, nítido,
né, o quanto as pessoas estavam comigo e, né, foram, né, no dia e tudo mais. Mas teve uma amiga em específico que ela foi minha amiga há muitos anos e ela tinha ido embora. E hoje, eu ainda mais sendo mãe, eu me recordo muito porque ela é mãe de 4 filhos. Tinha, inclusive, uma pequena, acho que na época devia ter 2 anos. E já fazia um bom tempo que eu não tinha mais tanto contato, mas é justamente que nem falou, aquela amiga que a gente lembra, mas o carinho tá sempre ali. Sim. E eu lembro que no dia ela saiu, ela tava morando em São Bento, ela, né, ficou sabendo, e ela saiu e ela veio bater aqui. Ela ficou comigo ali no dia, ficou comigo nos 2 dias seguintes depois. Então, isso pra mim Você nunca foi vai muito esquecer. marcante, sabe? Porque, por mais que a gente, né, estivesse já distante de não estar conversando todo dia, de não ter mais essa, né, comunicação tão intensa e a presença, né? Porque acho que nem a Ká falou, a amizade vem muito dessa leveza, de você também não tá exigindo a tua presença, de você não tá exigindo aquilo, assim, até porque somos mães. Trabalhamos, né? Já não é fácil. Então, a gente não tem aquele todo o tempo do mundo de estar ali toda hora. Então, entender que passou esse tempo, mas o carinho tá sempre ali. Então, isso foi uma coisa assim que me veio e me marcou bastante, sabe? Olha, mas aí a gente entra naquela frase do Mário Quintana: a amizade é o amor que nunca morre, É. né? A amizade é realmente aquele amor que não E às morre. vezes você também, quando você tá numa situação, né, muito triste, difícil que você tá passando, às vezes aparece alguém que você não imaginava, né, que te daria esse apoio, sabe? Eu vou citar um exemplo, que há 1 ano e pouco você nem estava na escola ainda. A Alice, ela teve bronquiolite, ela foi parar no hospital, ela ficou 1 semana no oxigênio. Foi, assim, a segunda situação mais apavorante da minha vida, assim, eu chorava a semana inteira, assim, eu não conseguia raciocinar, eu não queria nem que minha mãe viesse de Curitiba, porque eu não queria ninguém, eu só queria ficar com ela ali o tempo inteiro e tentando entender o porquê de tudo aquilo. E teve uma mãe, que até ela já mudou de cidade, e que eu não tinha muito contato, era aquela coisa, oi, tudo bem, né, na escola. E ela me mandou uma mensagem pedindo se ela poderia passar no hospital, pegar minhas roupas para ela lavar e me trazer de volta, gente. Sabe, assim. Aí eu parei, daí eu até assim, eu tava tão aérea, eu falei assim, nossa, né? Daí eu falei assim, como tem pessoas boas no mundo e de um lado ali que você não tá esperando, sabe? Assim, que você. Empáticas. E empáticas. Então, ela sentiu a minha dor, claro, porque a gente é mãe, né? A gente. Quando é mãe, a gente não tem. Fale o que for, a maternidade nos muda completamente, né? E eu falei, gente, que mulher especial, né? Assim, que lindo isso, ela ter essa atitude. Ela tá, eu nem tô pensando em que roupa que eu tô usando, porque assim, eu não pensava, eu não raciocinava, assim, mas aquilo me motivou, me emocionou tanto, sabe? Assim, porque às vezes vem de onde a gente não espera, né? E também de outras formas, às vezes você tá contando e aquela pessoa que ela não aparece, né? Mas E tá tudo bem, não é uma. Então, Ela quer seja não sabe por quê. claro, você não sabe o que a pessoa também passou nesse dia, se ela sabia, se não sabia, né? Enfim. Então, assim, é muito grato, assim, quando aparecem essas pessoas na nossa vida, assim, te trazendo uma ajuda, oferecendo alguma coisa, assim, sem nada em troca, né? Ela realmente, ela só quer oferecer a mão porque ela sabe que você tá ali. Aham. Então, é muito gratificante, daí você se sente amada, assim, sabe? Te dá até, assim, um respiro, sabe? Assim, você fala, não, ainda tem pessoas boas nesse mundo, não é? Não é só gente chata. Também, né? Mas, assim, a gente se surpreende positivamente com as pessoas, assim, sabe? Então, e eu não esqueço quem me estende a mão, esses pequenos gestos, que às vezes para ela foi uma coisa, assim, muito natural, assim, mas que a gente guarda, sabe? Assim, E até pra gente se virar e ser essa pessoa também, né? Também quero ser ter essa empatia com as pessoas, né? Com quem precisa, assim, porque isso fala muito sobre quem é a pessoa, né? Então, e esses laços de amizade, eles trazem longevidade, né?
Em contrapartida, a solidão faz com que aumente o risco de ataque cardíaco e derrame. Então, a gente tem que ter muitas amizades mesmo, tem que cultivar. E a amizade é como um jardim, né? A gente realmente precisa regar, né? Mostrar afetividade, demonstrar carinho, mesmo quando não manda uma mensagem, mas lembrar, ir lá, né? Falar, lembrei de você. Tipo, a Fernanda hoje, tenho certeza que lembrava essa amiga lá da adolescência dela. Não sei se ela fala, não fala com essa amiga, não sei se mas lembrou com carinho, né? Você lembrando, né, dessa mãe que te acolheu, você lembrando também da amiga, né, que não via tanto tempo. Então, por mais que às vezes a gente não esteja mandando mensagem, porque a vida é corrida, todo mundo trabalha, e com filho pequeno dificulta bastante, você manter esses laços, esse carinho, né, é muito importante. Meninas, então, né, vocês já viveram essas amizades também que drenaram, já mudaram amizades no longo da vida? E se fosse falar ainda, né, óbvio, sobre amizade, o que vocês esperam daqui para frente? Que tipo de amizade vocês querem cultivar, já que eu falei em jardim? Como eu tenho uma filha pré-adolescente, eu vejo muito que não existe assim tanto comprometimento. Porque a minha, por exemplo, ela tem amiga na escola dela, estuda e várias outras. Mas eu vejo que as coisas hoje em dia, e como era quando a gente tinha os nossos amigos, eu acho que isso se dá muito por conta das redes sociais, né? Que é uma coisa assim mais rápida, né? Você não tem necessidade de encontrar ou de fazer qualquer outra coisa, sendo que tudo você encontra no celular, né? Sim. Mas eu tenho essa necessidade. Por mais tempo, assim, tipo, semana passada que a gente jantou, chegou no dia, eu pensei, meu Deus do céu, que saco ter que sair. Aquilo que eu falei, né? E depois, assim, quando eu cheguei em casa, até comentei com a Karine isso no sábado, né? Como foi bom ter saído. Só que eu tenho necessidade disso, sabe? De ter convívio com as pessoas, de estar com pessoas. As experiências que eu tive sozinha, onde eu quis escolher estar sozinha para viver uma dor, ou olhando para trás, eu vejo que isso me deixou pior. É por isso que eu digo tanto que as amizades nos salvam. E voltando na questão da Valentina, eu não sei, na nossa época talvez era uma coisa mais reduzida, né? Você tinha uma vizinha que brincava na rua, não era tanta gente. Então, talvez, eu acho que hoje em dia, como tem muitas amigas, não é aquela coisa que nós tínhamos com os nossos amigos antes. Sabe? De você ter necessidade mesmo de brincar com aquela pessoa, de você sentir falta, né? E por isso que eu digo das redes sociais, o fato assim, eu tô com saudade, mandou mensagem, tá com saudade, tá tudo certo, né? Não tem contato físico, isso, né? Isso, claro, eu vejo nela, mas que também às vezes acontece com a gente. Mas o que eu quero dizer é realmente a questão da geração. Eu acho que a gente é muito privilegiado da geração que a gente nasceu, principalmente eu e a Sil, que vocês são mais bebês, né? Assim, Então, minha criação, sou bem... quem nasceu nessa fase dos anos 80, né? Eu acho que é uma outra infância. Nossa, eu só tenho, assim, lembranças boas, assim. Eu penso que se nessa época tivesse redes sociais, teria sido completamente diferente, assim, com muitos conflitos e ciúmes e, sabe? Hoje eu vejo, ainda minha filha não chegou nesse ponto, mas eu vejo por crianças dessa idade que a gente acompanha, que elas não querem tirar foto, né? Elas querem colocar um celular aqui e cada vez mais elas não querem aparecer. Como também tem gente que é muito... Minha irmã é uma pessoa muito reservada em questão de rede social. E eu gosto de postar, os momentos que eu tô vivendo, assim, e não é pra... É uma questão, assim, de você quer registrar e você quer que esteja aquilo ali, sabe? Tem gente que se fecha muito ou se inspira demais com, né, os TikTokers lá, aquelas coisas que a vida não é um Instagram.
Não tem TikTok. Então, às vezes, a pessoa ela só quer ficar em casa porque ela acha que a vida dela é muito frustrada, que ela não tem essa vida feliz. Mas todo mundo por trás dessa foto tem seus problemas, tem suas frustrações, tem suas inseguranças, né? Mas é nesses momentos que você registra, que nem o Facebook, eu pouco abro, assim, mas às vezes aparecem aquelas lembranças, né, do Facebook, eu acho uma delícia lembrar, sabe? Assim, até estava comentando com ele, falei, nossa, a gente tava naquela viagem e tal, já faz 9 anos, sabe, assim, você se resgata naquele momento, assim, então, eu acho, hoje a gente não revela mais foto, né, gente? Hoje não se escolhe. Você tá... Só quando a escola, né? Eu tenho o álbum ali da Alicia do aniversário. Falei, não, dessa vez eu vou fazer tudo certo. Eu tirei fotos para... tá lá no arquivo PDF, assim. E na correria a gente não faz. Então, assim, eu acho que a nossa adolescência foi muito privilegiada. Isso nos formou o que a gente é hoje, né? Porque daqui 20 anos, como que essas crianças vão estar? Eu tenho muita preocupação com essa nova geração, sabe? É uma geração, você como psicóloga vai saber falar melhor, né? Que acredito que eles estão mais precisando, né, E eu penso nos falsos vínculos, porque a rede social traz isso. Eles estão, os adolescentes, né, principalmente, e claro, nossos filhos, espero que não passem por isso, mas a tendência está levando cada vez mais para as redes sociais, mas está ali conversando com um monte de amigos, mas presença mesmo não tem, né? E reservar tempo para os amigos não é perda de tempo. Reservar aquele tempo, estar junto não é perda de tempo, é investimento na saúde emocional. Né? Então eu vejo que a rede social trouxe muito disso, vínculos que não são vínculos, né? Falsos vínculos, eu vou chamar dessa forma, comparações, né? Eu preciso colocar um monte de filtro. Eu atendo adolescentes, então tiram 1000 fotos para postar uma e acha que não tá boa ainda. Você não recebe curtida dos amigos que não têm vínculos, tira foto. Então, olha quanto isso está adoecendo, e realmente nós somos privilegiadas em viver numa fase, numa época que você tinha que ir na casa da vizinha para ver se a vizinha tava para brincar. Nossa, né? sim. Não era mandar uma mensagem. Então vocês tinham que Lá festam ela. Tinha que combinar horário e tudo para ir para festa, para o encontro, né? E não era isso que hoje as redes sociais... E as redes sociais, elas têm muito benefícios, assim, principalmente para nossa geração, porque você acaba se conectando com aquele amigo que foi embora, que não mora, né, mais nesse país, ele não vem mais para Caçador. Então, existe o lado bom, você tem que saber filtrar o lado bom dessa conexão, né, que hoje nos facilita, mas você não pode ser dependente dela, Não. né? Então, só se inspirar no que você está vendo ali, porque é uma ilusão de vida, todo mundo tem vida real, né? Sim. E então... Acho que as crianças hoje, elas acabam se encontrando menos, que nem você falou, né? Mandou um recadinho ali, tá no grupo, tá tudo certo. Que nem a gente, todas vocês, assim, eu sou muito do abraço, muito de se encontrar, e nós somos assim, né? Todas nós, toda vez que eu encontro vocês no colégio, eu já saio abraçando todo mundo. E tem gente que não gosta muito desse contato físico, mas para mim também é algo assim muito importante essa presença mesmo, sabe? Tipo, em algum momento assim que a gente brincou, né? Uma vez no mês a gente tem que se encontrar e a gente dá esse jeito, sabe? É aquele momento que a gente é a gente mesmo, porque a gente tem amigos no trabalho, por exemplo, né? Que você tem que ter uma postura diferente, que você precisa fazer um network, você precisa ir num evento, você precisa ter essas conexões, esse contato. Mas quando a gente se encontra assim para não falar sobre nada, né? É tudo que a gente quer, né? Esse momento de descanso para a mente, que faça a gente bem, com as pessoas que a gente realmente quer estar, né? Porque às vezes a gente tem algumas que a gente precisa transitar no caminho por uma necessidade profissional, né? Uma coisa nesse sentido. Mas a amizade a gente realmente escolhe, né? É uma família que a gente escolhe pra gente, né? E a amizade libera também dopamina, que deixa a gente feliz. Graças a Deus. Com vinho também. Lembrei da amizade.
ouvir. Que a gente realmente nunca subestime o poder de sentar à mesa, conversar e se sentir pertencente àquele lugar, né? Eu me senti acolhida, eu tinha muito medo, né? Agora falando em colégio, porque conheci vocês ali, tinha medo de me sentir deslocada. Tinha a Cris, que daí a filha dela e o meu filho estudaram no mesmo colégio, então eu conhecia a Cris, que é nossa amiga também. Entrou no caía mais confortável. Cheguei na reunião, opa, tem a Cris, então você já vai se sentindo um pouco mais pertencente, mas Aí olhei a Karine, que eu conhecia, opa, desenhou minha cozinha, eu já conheço. E aí eu vi a aproximação acontece através de você se identificar também com as pessoas. Às vezes Tem coisa que a gente bate o olho. A afinidade ela acontece só que quando falou assim, não quero ficar na direção da porque a gente se olha, a gente começa a rir assim, e é uma coisa natural que quando, né? É uma sintonia dos nossos astros, né? Que se e a gente faz isso acontecer de uma forma muito gostosa, né? E a amizade, ela até não resolve tudo, mas sustenta a nossa vida e faz a gente seguir com mais leveza, que eu acho que é a palavra que mais apareceu hoje, né? O quanto a amizade traz leveza e traz saúde. Eu, como psicóloga, vou falar, lógico, traz a saúde emocional, né? Faz nos sentirmos pertencentes, mais uma vez, acolhidos, né? Que você pode falar, ser você mesmo. Porque antes, a gente falando de máscaras, a gente em alguns locais, claro que a gente tem que usar vários papéis, não vou nem colocar máscaras. Olha, eu tenho meu papel de mãe, eu tenho meu papel de mãe, meu papel de profissional, de esposa, de filha, né? E também tenho o papel de amiga, né? E neste papel é onde você consegue ser você mesmo sem se preocupar tanto com papel de mãe, você quer cuidar da educação do filho, né? O profissional, acho que fica bem claro, né? Se manter a questão em um profissional. Mas a amizade, ela te traz isso, né? Essa sensação gostosa de poder ser você mesmo. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa, contribuir? Por favor. Então, na verdade, é mais sobre a pergunta que você fez antes, né? O que a gente espera para o futuro. Uhum. Eu acho que nós, como mães, o fato de a gente se encontrar, né? Aquele dia que a gente foi lá em casa com as crianças, foi muito super. Comida da Karina também. Comida da Karina. Eu acho que isso tudo são coisas que as crianças enxergam. Sim. E eu acho que o melhor exemplo é realmente o fazer. Uhum. Né? É aquilo que a gente faz e eles estão sempre antenados. Então, É o exemplo. é o exemplo. O exemplo. Não adianta falar algo. Exatamente, mas é de Deus, né? Então, assim, eu acho que através da nossa amizade, a gente pode fazer com que, e com os nossos outros amigos também, né, Mary? Eu acho que as crianças vendo isso é um aprendizado muito grande para elas levarem para a vida. Com certeza. Ai, pode ver, né? Tô com ocasião perfeita, né? Porque essa sensação gostosa a gente quer que os nossos filhos também tenham, né? E eles vão cultivar as amizades e saber a importância disso vendo as amizades dos pais, né? É uma coisa que eu sempre tento falar para Alicia. Eu, pessoalmente, não gosto do termo minha melhor amiga, sabe? Eu não me sinto muito confortável nesse papel, porque eu acho que você acaba sempre deixando alguém um pouquinho de lado, e a pessoa fala, tá, mas então por que você é a melhor amiga dela e por que eu sou o terceiro? Não é o terceiro lugar, não é uma competição, né? E eu sempre prego isso, Calícia, sabe? Assim, você tá brincando muito com fulano, eu quero que você brinque com o outro, eu quero que você tenha essas conexões e que você brinque com outras crianças, que você conheça outras crianças, porque às vezes você tá muito perto só dessa criança, essa criança de repente muda de cidade. Como que a cabecinha deles ficam, né? Assim, então, porque já desde pequeno a afinidade acontece, eles já escolhem os deles, né? Com quem que eles têm mais.
Isso é amizade, para você ver que ninguém aprende isso, né? Se você não segue um roteiro, isso simplesmente acontece. Então, eu também prego muito isso e gosto que a gente se encontre em bastante criança, né? Para sempre estar se conectando de várias idades também. Quando eu vou no beach tênis, tem as crianças mais velhas que acolhem super bem a Alice, e eu adoro isso, sabe? Porque eu já me senti muito excluída, eu sempre fui a filha mais nova, a prima mais nova, né? Então, às vezes você não se encaixa muito naquela brincadeira que é mais adulta, né? E ela é muito bem acolhida onde ela vai, e eu vejo que ela socializa muito bem, então eu percebo que estou ensinando esse caminho para ela, sabe? Assim, que eu acho bem importante, que eu aplico para minha vida e quero que ela também não tenha essas frustrações bobas de amizade, que às vezes tem umas coisas, né, muito fúteis, né? Principalmente na adolescência, que acontece, a gente vai formando uma opinião depois, porque na época da escola, a gente vai muito na onda da nossa turminha, né? Ah, se eu não gosto do fulano, eu também não vou gostar, né? Então, assim, hoje a gente é outra pessoa de quando a gente era no colégio. E essas conexões que fazem a gente ser o que a gente é hoje, né? A gente aprende um dia com você, um dia eu tô ensinando, às vezes nesse vídeo a gente tá inspirando alguém, espero. Então, assim, é algo que não ter tantos amigos, assim, com certeza, o teu emocional, ele com certeza vai alterar, assim. Tem que olhar para isso e ver o quanto. E é uma via de mão dupla, né? Eu acho que você não, tem horas que você não consegue encontrar, mas você tem que cultivar essa amizade. Eu acho que é que nem um relacionamento, né? Um tem que dar o primeiro passo, o outro tem que demonstrar que também gosta, que, né? Então, eu acho que você tem que se sentir, você tem que dar o afeto, mas você também tem que receber para você ter essa segurança, né? De você se abrir para esse amigo, né? Então, é aí que vai fazendo a conquista. E como a Sil falou antes, né? As crianças, elas são muito adaptáveis, né? Muito mais do que a gente. Então, eu acho que cabe muito a nós isso, porque você falou, a gente tem o grupo de trabalho, de amigos, a gente tem o grupo das amigas da escola que a gente leva para a vida, tem grupos assim, a gente participa de diversos grupos. E justamente para as crianças também levar isso, né? O que você falou ali, né, do beach tênis. Eu entrei há pouco tempo e também, além, eu me senti muito acolhida pelas amigas que já eram da cá, que ela já, né, já tinha convívio, então... E a Helena entrou junto, então ela vai, ela brinca, então isso que é muito gostoso, né? Às vezes você tá, né, migrando ali pelos ambientes, mas você consegue estar ensinando até para as crianças isso. Que nem você falou, não priorizar meu melhor amigo, eu só gosto de você, isso, porque a gente já tá moldando o caráter deles, né? Exatamente. Então, vamos fazer um brinde às amizades que nos salvam e nos inspiram. A Fer usou uma frase nessa semana, que bom que a gente tem a gente. Bem, meus amigos, amo você. Que traçam de sempre saúde emocional e obrigada por vocês estarem aqui. E só, finalizar, meninas, eu vou dar uma dicasinha de livro. Não que eu goste de livro, nossa, eu sou viciada. Para preparar o podcast, eu comecei a ler, mas só comecei, ó. Desse livro, A Vida é Melhor com Amigos. Né? Então, puxa, aqui tá, a autora fala do quanto, tu já conversou isso, o quanto as amizades salvam em vários momentos da nossa vida. Então, o que eu gostaria que quem está assistindo, lembrou de uma amiga que não está tendo contato, de um amigo, encaminhe também o vídeo para ver o quanto é importante para a tua saúde mental. E obrigada por fazerem parte da minha vida, né? Tanto vocês quanto todas as minhas amigas, quero também deixar aqui para encaminhar para elas também, vocês e todas as minhas outras amigas, o quanto já me salvaram e são importantes para mim.